Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma mensagem para a nossa edificação espiritual. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que o Senhor Jesus quis nos dizer com essa frase bíblica que vamos, neste momento, fazer a leitura para a nossa edificação espiritual? Mateus 5, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Jesus disse: Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. No livro de Mateus 5, 13 e 14 e também o versículo 15. O ensino bíblico diz que os seguidores de Cristo são o sal da terra e a luz do mundo. Significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino neste mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. Você pode ver que todas as culinárias, a maioria delas usam sal para temperar seus alimentos, para temperar seus produtos. O sal ele é usado para muita coisa, mas ele deve ser usado com cautela e com cuidado, porque o sal, ele, se por acaso estiver em excesso, ele for usado, colocado em excesso, ele acaba fazendo mal para a saúde, E aquela alimentação ou aquele produto não vai prestar para nada, a não ser para ser jogado fora. Então, o cristão, nós somos comparados aí ao sal da terra e à luz do mundo, O sal, ele vem para dar tempero, cor para nós, E para todos os que nos rodeiam. Então, você que é cristão, você que é cristã, já percebeu e deu para notar nessa mensagem que você é o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas, nós temos que fazer a diferença nessa terra, porque nós somos o sal, nós viemos para dar sabor, para temperar a vida das pessoas. E a luz do mundo, porque Jesus é a luz do mundo. Eu vou colocar aqui no início dessa mensagem, vai aparecer aqui, Jesus é a luz do mundo. Você pode estar ouvindo novamente essa mensagem muito importante. Ouça e se edifique. O sal, ele tem uma função de preservar e de dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É importante notar que Jesus coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ou ele não diz: vocês serão sal da terra e a luz do mundo, ou vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas ele diz: vós sois. Vós sois. É uma coisa que você já é uma coisa que eu já sou, sal da terra e luz do mundo. Mas é necessário tomarmos cuidado para que não haja excessos em questão do sal, como já foi falado aqui. Isso significa que todo aquele que é verdadeiramente nascido de Deus necessariamente é o sal da terra e a luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é um sal da terra e luz do mundo, então há algo muito errado nisso. Vamos ver melhor aqui nesse estudo as aplicações de ser o sal da terra e a luz do mundo.
Aí no versículo 13 de Mateus 5 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas principais características, são elas: sabor e antisséptico. Duas funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era e é a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo? Assim como o sal, que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Você sabe que o negócio tá feio, por aí, está aí um pouco banalizado, tanto a parte das pessoas servir a Deus, quanto nos relacionamentos interpessoais, quanto no casamento, no meio da família, da sociedade. O negócio tá feio. Então nós precisamos acordar para isto, nós precisamos despertar como servos de Deus, como serva do Senhor, a não banalizar, essas situações todas que eu citei para você aí, família, casamento, sociedade, amizade, tudo isso tá banalizado. Porque as pessoas não querem assumir compromisso, principalmente com Deus. As pessoas não querem se responsabilizar com seus erros. As pessoas não querem se responsabilizar com as coisas que às vezes a pessoa pratica porque quer fazer mal com os outros, fazer mal com as pessoas. Muitas das vezes a possibilidade de se fazer o bem, a possibilidade do mal não ser feito, mas a pessoa faz porque quer, por causa da corrupção, do ser humano. A natureza pecaminosa faz isso acontecer. Nós precisamos voltar a conservar a amizade. Nós precisamos conservar a família, o casamento. Há muitas traições no meio dos casais, há muitas traições no meio das amizades, há muitas traições em todos os meios que você imaginar. Há muitas traições. Nós vemos a história ali, quando Jesus foi traído pelo próprio Judas. Ele andava com Jesus, comia com Jesus, participou de todas aquelas milagres, maravilhas, aquelas caminhadas que Jesus fez fazendo a obra, mas Judas acabou traindo Jesus. E que nós nunca devemos jamais deixarmos ser banalizado as coisas de Deus, principalmente a obra do Senhor. Se você tem uma amizade verdadeira, cuide. Se você tem um casamento verdadeiro, que seu esposo é fiel, sua esposa é fiel, cuide. Se você tem uma empresa, qualquer coisa que você trabalha, cuide, preserve essa empresa para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa empresa possa ser uma empresa de valor e que os donos desses lugares sejam conhecidos por outras pessoas, dizendo assim: olha, você sabia que tal lugar é tão bom? Olha, os donos são pessoas muito honestas, são pessoas que não puxam tapete de ninguém, que não engana. Olha, os donos são maravilhosos. Se o produto vier quebrado, o produto vier alguma coisa assim, eles devolvem dinheiro para você, eles retornem, consertam ou mandam outro novo, entendeu? Então nós, como servos de Deus e servos do Senhor, nós temos que ter na nossa cabeça que precisamos voltar a conservar, sermos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos voltar a praticar o que a palavra diz. Voltamos ao Senhor a fazer o que Ele manda nós fazermos. E surge aqui uma pergunta que diz assim: mas qual é realmente o objetivo de Jesus
ao dizer que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal possui função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual na sociedade. Nós temos que abrir a nossa boca e falar assim: olha, eu tenho os meus princípios, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra do Senhor Jesus, eu acredito nos ensinamentos da Bíblia, eu acredito no que o Senhor Jesus diz através de sua palavra. Então você que conhece ao Senhor, você tem que falar. Você tem que dizer: olha, eu não concordo com essa situação, eu não concordo com isso, eu não concordo com essa postura. Você tem que falar, porque se nós ficarmos calados, os maus, eles vão prevalecer e nós não devemos ficar em silêncio, nós devemos falar o que nós acreditamos, que é o que está na palavra, o que está na Bíblia, porque essa é a palavra de Deus. Mas se por acaso eles não quiserem aceitar o que você acredita, os seus valores, pronto. Simplesmente você falou o que tinha que falar e vamos falar aqui no linguajar simples. Você cai fora, porque você já fez sua parte. Eu já fiz minha parte. Então nós não devemos nada a não ser pregar o que o Senhor manda e deixa nas mãos do Senhor, que ele vai agir, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. De certa maneira, o sal age secretamente, no sentido de não podermos ver com a sua ação preservativa e age especificamente. Na maioria das vezes, também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal, mas facilmente podemos senti-lo. Assim também acontece com a presença da igreja neste mundo, com a presença dos irmãos em Cristo, dos servos do Senhor. Muitas vezes parece que a ação dos cidadãos do céu, a nossa ação no mundo é nula e quase invisível. Mas olha só, somente Deus é quem sabe quão mais perverso e depravado seria este mundo e ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos, que são o sal da terra e a luz do mundo. Eu fico assim, tem hora que eu fico pensando que muitas pessoas ignorantes que não conhecem a palavra, que não conhecem nada de Bíblia, que não conhecem nada da palavra do Senhor, que não conhecem Jesus, que não aceitam Jesus, que não tem uma relação com Deus, fala só besteira, fala que os cristãos são fanáticos, fala que nós cristãos somos isso, que somos aquilo, mas eles não sabem que nós estamos orando, eles não sabem que estamos aqui pregando a palavra, que Jesus liberta as vidas através do poder de Deus, através dos seus servos aqui na terra. Eles não sabem disso, eles não sabem, muitos não sabem. Porque se eles soubessem, eles não falariam essas coisas, Que o diabo usa aquelas pessoas, as pessoas não brecham e eles falam o que querem. Mas nós não estamos preocupados com o que as pessoas estão falando de nós. O sal, a gente não vê ele, mas o sal está ali fazendo efeito. O sal está ali agindo naquele alimento. Você sente. E se a igreja não estivesse aqui, se a presença do Senhor não estivesse aqui, o que seria deste mundo cruel? Mas tem um porém aqui também, que Jesus deixou para nós. E se o sal for insípido, se tornar, para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, não é mesmo? Pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto. Porém, havia muitos pântanos e lagoas naquela região que, pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiriam um sabor alcalino, tornar-se inútil. Sim, o sal insípido jamais pode ser restaurado. Então, vamos ter cuidado para nós não sermos insípidos, Cuidado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam-se da sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a veracidade e a verdade da essência das Escrituras, anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para nada, a não ser para serem lançados fora. Lê Mateus 8,12. Este é um alerta importante, ao mesmo tempo aterrorizante,
que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade, né, adúltera, que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. Eles pensam que são o sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona, sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou você é sal da terra ou é insípido, né? Olha o que diz Mateus 5,14. Vós são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz da Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações de forma geral. Ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade e justiça, bondade, as bênçãos da salvação e deleite. Você vai ler aí, olha, Salmos 27, versículo 1, Salmos 36, versículo 9, Salmos 97, versículo 11, Isaías 9, de 1 ao 7, Isaías 60, versículo 19, Mateus 6, versículo 22 e 23, Lucas 1, versículo 77 e 79 e Efésios 5, versículo 8 e o 9. Isso significa que os cristãos, na verdade, eles são a luz do Senhor. Efésios 5, versículo 8. Eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. João 8, versículo 12. Perceba que ele diz que os seus seguidores recebem a luz. Se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos também são a luz do mundo, por causa da sua conexão com ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua brilha porque reflete a luz do Sol. Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz do mundo. Ao dizer que os seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são instrumentos que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo em trevas. E a luz, ela não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos cristãos: vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles recebem deve brilhar diante dos homens. Além disso, Jesus também disse que não faz sentido alguém esconder uma lâmpada e deixá-la escondida. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa ilumina todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras. Mas neste ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida: as boas obras daqueles que são da luz do mundo, que devem ser vistas pelos homens, jamais podem significar honra e glórias para si mesmos. Brilhamos porque a luz de Jesus está em nós. Nós nascemos para fazer a diferença, porque Jesus já nos escolheu para brilharmos através dele, que ele é a luz do mundo. Ele também conclui dizendo que existem muitas pessoas que nunca abriram a Bíblia para ler, mas estão constantemente lendo as nossas vidas. Se nossos exemplos não refletem um ser regenerado, então para nada servirá as nossas palavras. Seja você mesmo um sal da terra e uma luz do mundo. Seja você o próprio exemplo, aqui, como está escrito na palavra. Você já é o sal da terra e a luz do mundo. Mas se você quer ser realmente um servo do Senhor, um verdadeiro servo do Senhor, você precisa obedecer o que está escrito na sua palavra, porque o que vale mesmo é praticar. Então, nós vemos que se uma pessoa vive como um demônio, a sua pregação não servirá para nada. Lembre-se, somos o sal da terra e a luz do mundo. Esta não é só uma frase de efeito, mas é uma exortação à responsabilidade da vida cristã. O sal deve ser colocado no alimento e a luz deve brilhar na escuridão ao invés de ficar encoberta. Que Deus abençoe a vida de cada um
de vocês. E não esqueça, vós sois o sal da terra e a luz do mundo.